Encontro de hoje nós vamos quebrar um silêncio que tem afetando muitos casamentos, porque comunicação íntima ela começa dentro e não no quarto. Hoje a nossa convidada é a sexóloga e terapeuta cristã Vanessa Conrad. Eu vou chamando ela por aqui. Enquanto isso, encaminhe essa live para alguém que você ama, que quer que tenha cada vez mais um casamento próspero, frutífero, cheio de amor e alegria, porque foi para isso que o casamento foi feito. Então, enquanto eu vou chamando a Vanessa por aqui, você vai entrando e vai convidando outras pessoas para estarem conosco nesse momento também. E vá preparando as suas perguntas. Se você não deixou sua pergunta na caixa ontem, na caixa de perguntas, sinta-se à vontade para deixar as suas perguntas por aqui. Vanessa já. Bom dia, Silvana. Eu vou encaminhar essa live também para algumas pessoas, enquanto a Vanessa vai entrando. Sejam muito bem-vindos. Bom dia! Bom dia, bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Pessoal de casa, estão nos ouvindo bem? E nos dá um ok aqui se o áudio está bom. Eu estou ouvindo bem. Bom dia! Que alegria termos mais um tempo aqui. Vanessa e eu já fizemos algumas lives, né, Vanessa? Sempre foi um tempo precioso. E hoje com um tema e tanto. Nossa, eu não tava me lembrando que tá fazendo 3 meses, né? Ontem fez 3 meses do teu casamento. Quanta coisa deve ter mudado por aí. É verdade. Sabe que a gente comemora no dia 17, né? Porque a gente casou no Hoje? civil. A gente comemora hoje. A gente casou no civil no dia 17, então a gente sempre comemora nesse dia. Hoje faz 3 meses do casamento. Tempo Uau. preço. Pessoal de casa, eu vou convidar todos para convidarem mais uma pessoa para estar conosco nesse momento, né? A gente vai deixar depois a live salva por um dia aí para o pessoal que não conseguir assistir ao vivo também. Mas deixem as suas perguntas, né? Quem tem as suas dúvidas. Eu tenho algumas anotadas aqui que veio para a caixa de perguntas ontem, né? Então é um tempo que a gente vai falar, abrir o coração, buscar entender o que está por trás, né? A Vanessa, como terapeuta, sexóloga cristã, quantos atendimentos que ela consegue ver e perceber o que está por trás, né, das travas dos casais. Então, você que tem a sua dúvida pode deixar aqui também. Enquanto isso, Vanessa, fala um pouco sobre as principais dificuldades que você vê nos casamentos nessa questão. Que traz lá no quarto a consequência, né? Mas que a gente sabe que é algo interno, algo que precisa ser tratado. Por quê? Lá é somente um desfrute daquilo que você se permite ser, né? Da sua essência, o que está por trás daquilo que você acredita, o que pode, o que não pode. Quantas pessoas que às vezes deixam de desfrutar disso, que é algo criado por Deus, né? Por estar lá preso a tanta coisa. Traz um pouco disso para nós. Ana, eu acho que eu costumo dizer que a comunicação ela é mais importante do que o sexo. E eu vejo muitas questões nos meus atendimentos relacionadas à comunicação. E aí volta. Como que eu comunico aquilo que eu não conheço? Porque verdadeiramente, sexualmente falando, né, da nossa sexualidade, nós não fomos ensinados a nos conhecer. A gente não foi ensinado a ser. A gente não foi ensinado a essa base, a um preparo para o casamento. E aí depois é que começam os conflitos, porque o silêncio ele vai minando, né? Então ele vai fechando aquilo que pode ser construído, né, através das conversas difíceis, acaba se fechando. E aí vem uma série de questões, principalmente relacionadas a, raramente, né, as pessoas chegam à vida adulta sem um trauma relacionado à sexualidade. É muito raro.
a minha experiência de atendimentos, a minha experiência de vida, e é muito raro e é muito triste, porque isso vai trazendo vergonhas, vai trazendo esse silêncio que acaba criando uma lacuna. Aquilo que a gente vai dizendo que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, vai relevando, vai passando. Chega um momento que vai perdendo a conexão, que vai perdendo a intimidade. De fazer E isso um gera. comentário para o pessoal de casa. Enquanto a Vanessa fala, tem por perto um papel e uma caneta para vocês irem identificando coisas, né? Agora a Vanessa trouxe a questão do está tudo bem. Busque identificar em você o que, que você diz, tá tudo bem, mas que no fundo não tá. Né? Que esse tempo desse nosso encontro seja um tempo realmente de você olhar para você e entender aonde que eu tô me calando, o que, que eu preciso me posicionar. A gente vai, né, decorrer aqui, trazer alguns pontos, como me posicionar em algumas questões, mas o que, que você disse que tá tudo bem, mas que no fundo não tá. Busca identificar isso e anotar para você trazer essa consciência e buscar essa mudança, né? O que, que acontece? Para que haja mudança, a gente precisa de duas coisas: a tomada de consciência e uma nova ação. Então, tomar consciência é importante. O que, que você diz que tá tudo bem, mas que no fundo não está? E aí vem, né, Ana, vem vergonha do corpo, vem vergonha até mesmo de sentir desejo, porque tem tanto tabu, tem tanta crença, que você acaba tendo vergonha, né? E aí quando a vergonha da própria história, né, quando isso entra no casamento, acaba o diálogo sai. Né? Então, quando essas vergonhas, essas dores que são carregadas entram no casamento, o diálogo sai. Já não é algo tão simples, né? Falar das nossas dores. Então, novamente, não fomos ensinados a falar das nossas dores, a nos despir, falar das nossas vulnerabilidades enquanto sexualidade. E a intimidade, ela não começa no quarto. Ela começa lá na segurança emocional. Então, você também precisa se sentir segura para se despir. E algo que você trouxe, E eu estou anotando para não perder os ganchos, né? A questão da vergonha do corpo. Começa onde? No amor próprio. E aí, quando a gente olha no mais profundo sobre essa questão emocional, quanto que a gente vê de ferimentos, né? Que impedem você de se amar, de se colocar em primeiro lugar, de se cuidar. E aí, lá no quarto, acaba sendo só uma consequência de algo mais profundo, que talvez não é visto, não é olhado. Se a gente vai para a palavra, né? Ela diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como você vai amar o próximo se você não ama nem a você? Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso, vê que tudo isso está interligado. E aí, a vergonha de ser você? O que, que vem a culpa? O que, que você está segurando ali por trás que tem impedido você de se amar, se priorizar? O cuidado. Tá, o que está por trás daquilo que aparentemente é visto, né? A minha dificuldade lá no quarto, mas o que está por trás disso, de verdade? Né? Buscar trazer essa percepção. indo um pouquinho mais a fundo, Ana, né, diante dos meus atendimentos, a grande maioria viveu algum tipo de abuso, ou físico, ou emocional, e traz isso para a relação. Né? Se é algo que não foi olhado, que não foi escutado, que não foi curado, é algo que você vai respingar lá no teu relacionamento. Então, vamos vendo, né? Vamos vendo no que vai dar. Então, ele é um silêncio que não é em pouco tempo que vai ter essa separação. Né? Então, é aos pouquinhos. E ele vai afastando, né? É uma maneira de se proteger, mas não é. Né? É um silêncio que distancia, que desconecta. É um silêncio de dor, na verdade. Eu até anotei aqui, a gente vê
muito, né, buscando entender mais a fundo a questão emocional, espiritual, como também muitos casamentos vêm como consequência de outras ligações. A gente sabe que hoje, no mundo como está, muitos vivem o casamento não sendo a primeira pessoa que você se relaciona. Então, vem como experiências de comparação, experiências de culpa, e todo laço, né, sexual, ele é um laço emocional que é criado, ele é um laço de sangue. Então, quantas consequências que vêm de outras ligações que não foram quebradas? E aí é importante um posicionamento de quebra dessas ligações para que seja possível desfrutar dentro do casamento, dentro dessa relação. Nossa, Ana, é muito real isso. É muito Sim. real. É bem. Semana passada, inclusive, né? Em atendimento de casal veio isso. E é muito corriqueiro nos meus atendimentos a questão da comparação. E uma coisa que eu falo, que a tua intimidade não é um lugar de você compartilhar entre os amigos. A tua intimidade é um lugar para você compartilhar com o teu parceiro. Né? É ali que você tem que elogiar, é ali que você tem que falar o que tá bom, é ali que você tem que falar o que não tá bom, é ali que você tem que entender o momento de buscar ajuda para olhar, né, para as questões que cada um carrega, né, as feridas, né, lá da infância, da adolescência, de outros relacionamentos, bem como você trouxe, Ana. Então tá tudo bem que não tá, e vai lá, né, no momento do oba-oba, e aí acaba se comparando, isso traz uma comparação, porque né, o marido da fulana é assim, aí chega em casa e acaba cobrando, acaba sendo algo pesado, né, aí vem essa comparação, e Deus, na sua infinita bondade, ele foi tão perfeito que cada um é único, né, cada um tem uma sensibilidade diferente, cada um tem uma forma de lidar, cada um tem uma forma de sentir, e sem essa intimidade, né, com quem realmente é que você deve falar. E tem uma questão do momento, né, Ana? Porque não é só uma comunicação. É como que você vai falar? Qual é o momento que você vai falar? Então, eu sempre falo que ali na hora do sexo, no momento que está acontecendo o ato, não é o momento de falar as coisas que não tá legal ou que não estão te incomodando. Não que você tenha que estar sentindo dor e estar dizendo que está tudo bem. Não. Né? Mas encontrar um momento depois, sim, ter essa conversa é extremamente importante. E normalizar isso, né, Vanessa? Eu vejo que e entender, eu consigo perceber muito assim essa questão da falta de comunicação na questão dos casamentos, por você não se sentir confortável com talvez a reação do outro que possa ser contrária ao que você imagina. E aí entra, né, na parte emocional, um impedimento de você buscar não ser rejeitado, né? Às vezes a pessoa vai discordar, mas é entender que o casamento é construção. Tá, isso não tá bom. Mas se eu me posicionar, pode ser que a pessoa tenha um posicionamento ruim, mas que isso venha trazer um diálogo, né? Às vezes, por quê? Você vai trazer uma dor que talvez não é uma dor só sua, é uma dor da pessoa também. E algo que eu sempre trabalho muito na questão da comunicação é o buscar o quê? Expressar o que você sente. Então, em tal situação, eu não sinto proteção, eu não sinto cuidado, né? Quando olha mais para essa questão sexual, é buscar entender, tá, quais sentimentos que isso geram em mim? Ou será que liga algo lá do passado? Ou às vezes é até algo lá da infância muito inconsciente. Essa semana eu estava estudando sobre a questão da rejeição. Todos nós fomos rejeitados. Todos, né? Às vezes até criação em lares de muito amor. O acesso de amor também é rejeição. Então são feridas que acompanham uma pessoa por uma vida toda. E nós precisamos buscar esse avanço, essa cura, esse progresso, porque vai refletir nas pequenas coisas. Então você comunicar, às vezes as pessoas deixam de comunicar por causa desse medo de ser rejeitado pelo outro. Mas é entender que agora você é adulto e você precisa resolver os seus problemas. Porque aquela criança que foi rejeitada, hoje ela precisa se posicionar. Talvez lá atrás não teve quem defendeu,
Mas hoje é você dizer, cara, eu vou defender aquilo que eu quero viver. E aí entender que diálogo é necessário. O casamento a gente fala muito, é resolver conflito, é você se apaixonar por resolver conflito. Lembra quando eu Só que é tava isso que cria conhecendo. base, Ana. É isso que cria base, é isso que gera intimidade. A pessoa onde tu consegue falar tudo, compartilhar tudo. É isso que é o mais maravilhoso. Infelizmente, a maioria dos casamentos, eles não terminam por falta de amor. Eles terminam por falta de conversa, porque o inimigo, aonde que ele vai atacar primeiro? Ele vai silenciar, E aí entra, infelizmente. a boca fala que o coração tá cheio. Do que a gente tá enchendo nosso coração. Hoje a gente usa a nossa boca para construir ou para destruir. Até hoje pela manhã eu tava estudando, não lembro que livro que era, acho que era João, mas sobre quando Jesus foi levado para a morte. E aí sobre as palavras que ele dizia, e sobre os traidores, enfim, toda essa questão. E aí, sobre a importância, muitas vezes, de Jesus, ele se calou, né? Quando eles estavam lá acusando, quando eles estavam lá apontando para ele, ele se calou. E tem momentos que é nosso momento de nos calar também. É Tem o momentos. momento, né? É o momento, é como comunicar. Qual é o momento de comunicar? Quando a pessoa está na ira, né, está preocupada com alguma outra coisa, você vai chegar e vai falar de intimidade, não é o momento. E Então anota, tem anota os seus sentimentos, anota o que te incomoda. Às vezes lá chega a hora lá do quarto, na verdade é um monte de coisa que está acumulada que você não consegue se soltar. Porque é um acúmulo de coisas que você foi guardando, de coisas que você foi tendo, e é entender que a comunicação não é para você ir criticar e apontar, mas é dizer, ó, isso está me machucando. E aí, se a pessoa não se importar com o teu sentimento, realmente é hora de pedir ajuda. Por quê? O casamento é para você fazer o outro feliz. Então, entender que você está machucando o outro e mesmo assim você continuar com esse comportamento, tem algo de errado. E também você se abrir para ouvir a pessoa. O que eu estou fazendo que tem machucado você, magoado você, e enquanto essas conversas começam a fluir, começam a acontecer, as coisas começam a melhorar. Eu estou fazendo um desafio, o desafio do amor, e ontem mesmo tinha um exercício que era para você escrever no papel tudo que te incomoda da pessoa. Na verdade, é quando você não consegue conversar sobre isso, né? Aí a sugestão do desafio é: escreva no papel tudo que te incomoda e peça para a pessoa também escrever tudo que incomoda. E vocês trocam esses papéis e vocês não falam nada. Ninguém pode se justificar, ninguém pode apontar nada. É só para trocar o papel e trazer consciência. Então, quando você não consegue conversar, a escrita é uma ótima ferramenta. e entrando aí, Ana, tem uma dica que eu sempre dou para os casais, que é criar o grupo do sexo. Porque ali você vai, primeiramente, elogiar. Né? Sempre buscar elogiar algo de bom que a pessoa tem, antes da cobrança, ou até mesmo antes de falar algo que está te incomodando, que você não se sente confortável. Porque o prazer, ele tá muito relacionado com eu estou bem comigo mesma, e aí acontece uma troca, né? O parceiro está bem com ele mesmo, e aí sim acontece uma troca. Né? Então, esse grupo é muito legal, sabe? É uma forma, como você trouxe a ideia de, às vezes a gente tem dificuldade de falar certas coisas. Então, ali é uma maneira que vai ser mais leve para você. E é uma maneira de apimentar também a relação, né? De trazer algo descontraído, de relembrar, gente, o quanto que é importante. Quantos casais que eu atendi, tipo, de 20 e tantos anos de casamento, que chegaram e que estavam com uma desconexão. E relembrar os momentos lá do início, sabe? Coisinhas, assim, detalhes, o quanto que isso é gostoso, o quanto que isso realmente volta a acender aquela luzinha, sabe? E é nos detalhes, né, Ana? Uma coisa também que eu sempre falo, e é em relação à linguagem do amor. Né? Você conhecer a tua linguagem do amor, conhecer a linguagem do amor do teu parceiro. Lá em Provérbios
18:21 vai dizer que o amor e a vida estão no poder da língua. Né? Então, esse grupo, ele favorece até para você mandar um áudio. Então, é algo que vai sendo construído aos pouquinhos. No início, o parceiro ou a parceira não vai entender nada. Né? E é isso que é mais legal. Ana, eu tô lendo esse livro, Sexo no Cativeiro. Não E ele conheço. fala do... Oi? Não conheço esse livro, vou anotar aqui. Ele fala do... Ele fala justamente do inovar. Agora eu já estou avançando aqui um pouquinho no assunto. Não, fica à vontade. Até vou ler uma partezinha aqui que eu separei, né, sobre o quanto que as relações adultas, né, elas refletem muito nessa dinâmica, em todo esse contexto, né, do que a gente já falou, do que vai trazendo, né, na nossa vida adulta. Então, procuramos em nosso parceiro uma âncora firme e segura, mas ao mesmo tempo, esperamos que o amor ofereça uma experiência transcendente que nos leve além da nossa vida banal. Então, o que é isso, né? É um desafio para os casais modernos. E conciliar, né, essa necessidade de segurança, previsibilidade e o desejo pelo que é empolgante. Porque com o passar do tempo, vai esfriar, né? Então, se você não está sempre naquele cuidado dos detalhes, o cuidado dos detalhes, porque todos nós vamos mudando com o tempo. Então, a Ana lá do namoro não é a Ana de 3 meses de casada hoje. Né? Eu tenho certeza que mudou muita coisa aí, né, Ana? Muita coisa. Ah, sabe que você trouxe essa questão do grupo, Vanessa, e tem algo que a gente tem aqui também, que é um memorial. O memorial do que a gente viveu. A gente fez um espaço aqui em casa com foto, Uau! tido. E às vezes a Que gente tá lindo! tendo ruim, né? Porque acontece às vezes alguma coisa, a gente vai lá pro memorial, fica olhando. Então, quais são as lembranças que você tem? Porque as dificuldades, elas vêm, os desentendimentos, eles Vem, vêm. É a coisa mais vem, certa vem. que existe. Mas para onde que eu vou olhar? Né? Tanto eu quanto o Ale, a gente trabalha com inteligência emocional. E a gente vive isso na prática todos os dias na nossa casa. Então, para onde a gente vai olhar? O que a gente quer construir? E aí a importância do casal ter uma visão alinhada. O que eu quero construir? Nós, desde que a gente começou a nossa história, a gente sabia, cara, eu quero construir uma história que a gente quer contar para os nossos filhos, para os nossos netos, e que eles digam, vale a pena. Vale a pena viver o processo, vale a pena viver o propósito, vale a pena, sabe? E a gente morre a cada dia. A gente morre mais pro nosso eu, que é cheio de dores, de dúvidas, de medos, e diz, pai, o que você quer que a gente viva? E é um caminho, né? Tanto a palavra diz lá na época que o maná era diário, né? Deus mandava o maná do céu todos os dias. Então, todos os dias a gente ganha um dia. O que a gente vai fazer com ele? E aí, o ser intencional. O grupo seja intencional. Construa um relacionamento intencional. E o memorial é para você olhar e dizer, meu, eu já vivi isso. Isso pode ser vivido de novo. Eu já tive esse sentimento bom. O que eu preciso? Quem eu era nesse dia em que eu estava me permitindo ser amada, ser amado. Às vezes, porque no dia a dia vem a preocupação com o tempo, com os afazeres, com tanta coisa para resolver. E será que eu me permito ser no meu casamento? A gente vê aqui, a gente com vários projetos lidando, às vezes a gente para tudo, senta no sofá, faz um cafunézinho aí. Meu, é meia horinha, mas se não é, às Se vezes renova. passa o dia. Uhum. E aí os detalhes, né, Ana? O abraço, ficar no Olhar. abraço, o olhar, né? O beijo. Não, Celinho, o beijo. Sabe que tem algo que eu faço e que, assim, para mim é um dos tempos mais preciosos. É quando eu tô olhando no olho, assim, a gente tira esse tempo seguidamente, eu sempre fico orando, e dizendo pro Senhor assim, Pai, me ajuda a amar do jeito que o Senhor quer que ele seja amado. Cara, ele é um filho teu. Muitas vezes do nosso coração, a palavra diz que o nosso coração é mau. Então, vem a crítica, vem o julgamento, vem a acusação. Pai, me ajuda a amar, sabe? E ontem você me mandou uma foto, né, do teu estudo que estava falando sobre o amor. O que é o amor? O amor é Jesus. O amor é Jesus.
E hoje pela manhã, quando eu abri o Instagram para começar a live, veio um vídeo que dizia assim, eu até anotei. Toda crise conjugal é consequência de uma crise devocional. O que eu acredito? O que eu acredito sobre casamento? Cara, eu acredito que a palavra diz que casamento é uma bênção. Eu acredito que casamento é um fardo, é uma dificuldade. Eu ouvi muito assim, pra casar pra quê? Meu, aproveita enquanto solteiro, né? Tipo, com pessoas que acreditavam que casamento era uma coisa ruim. Por quê? Porque não se dispõe todos os dias a dizer, eu vou construir um bom casamento. Eu vou construir uma boa relação, eu vou construir uma boa história. E é uma É escolha uma diária. construção, é sobre isso. É diária. É um cuidado mútuo. É dois. E é bem como você falou, vem o desafio. E o que a gente vai fazer? Vamos sentar aqui, vamos conversar, né? Vamos escrever, vamos falar. A escrita, para quem tem dificuldade com a questão da comunicação, é uma das primeiras coisas que eu sempre recomendo, a escrita. Mas É. não deixe de expressar. E uma coisa que eu recomendo também, esses dias até que eu estava conversando, um tempo, logo ali no início do casamento, como começou a vir várias coisas assim, eu fui pro chat GPT. Chat, me ajuda a falar isso. Nossa, e aí depois eu falando tudo isso, aí eu disse, eu quase briguei com o chat. Porque o que eu queria falar era tudo diferente. E o chat me tornou uma pessoa tão calma. Mas eu não queria ser assim. E aí a gente começou a dar risada sobre isso. Né? Porque dentro de nós não habita bem algum. A palavra já diz E o sobre isso. tempo, né, Ana? O tempo. Lá em Efésios 3:7 vai dizer que há tempo de calar e há tempo de falar. Casamentos saudáveis discernem esse silêncio. Né? Então, sabedoria ou julgo? É, Ou ó, fuga? Né? uma coisa que Sabedoria ou fuga? Então, tem um tempo. eu sempre coloco lá no chat, eu coloco assim, ó, chat, me ajude a expressar com sabedoria isso. Por quê? A nossa comunicação, muitas vezes, e principalmente, né, quando ela nasce de algo que está doendo dentro de nós, ela tende a ferir. Sim. Então, uma pessoa ferida fere, uma pessoa curada cura. E quando o outro te machuca, ele aponta para onde? Para tua ferida. Então, cara, minha ferida tá saltando aqui, a minha vontade de esganar, e aí você vai e diz: o que eu quero construir? Eu quero ferir o outro, ou eu quero que isso seja algo pra gente olhar para isso junto e crescer junto? Gente, chat GPT é uma benção, tá? Tem gente que usa para coisa ruim? Tem. Mas é uma benção, use como uma ferramenta para ajudar vocês na comunicação. Eu sempre digo para os meus mentorados. Cara, para comunicação ele é uma benção, porque ele te ajuda a você entender melhor até o que está dentro de você. Às vezes você coloca algo lá, ele já vem com uma sugestão para você olhar para aquilo. Ele traz clareza, né, Ana? Um outro Ele traz ponto a de clareza, vista. traz a É, consciência. aquilo que está ali te incomodando, ele traz uma outra perspectiva, um outro olhar. Que, infelizmente, a grande maioria das vezes a gente vai pensar na coisa ruim, né? E voltando, Ana, a falar das feridas, né? O quanto que é pesado, sabe? O quanto que isso é destrutivo para o relacionamento, sabe? Eu atendo casais, então muitos deles eles já chegam no limite do atendimento, sabe? Eles buscam ajuda assim quando um já não quer mais, quando tá pesado demais. Então não tem esse cuidado, não tem esse alimento, né? Esse exemplo que você está vivendo, né? Desse cuidado, desse mural, vamos escrever aqui, vamos olhar para isso. Como que a gente está alimentando, né? Como que a gente está cuidando dessa plantinha, né? Desse algo que começou lá atrás. Como que eu estou regando? Como que eu estou colocando sol, energia, vida e é nos detalhes. É, sabe, chega um momento assim, nossa, eu já vi tanta coisa assim em atendimento e é doloroso, mas sabe o que é mais grave?
Porque eu falo isso porque eu já vivi lá atrás. Eu já vivi um casamento onde não tinha Deus, onde não tinha base, né? Então, o que que é o Deus? Deus, ele é esse amor, ele é essa vida, né? A palavra, né? Ela nos dá esse alimento, né? Para esses desafios, porque sim, vai ter desafios, não é tudo lindo, né, Ana? É, bom, tá aí com 3 meses, né? Eu acredito que tiveram dias e dias, né? Então, vai ter. Só que você buscando, você tendo essa base, vai ficar mais leve. Você vai, você vai buscar uma forma para resgatar, para cuidar. E quando não tem, aí vem o silêncio, que é o tema da nossa live. Então ele vai fechando aqui, vai fechando ali, né? Tem um exemplo aqui de Abraão e de Sara, né? Que a Sara, ela sofria com a infertilidade dela, mas ela não expressa a dor dela de uma forma saudável. E a solução, ela nasce de uma ansiedade silenciosa. E Agar entra na história. E aí eu acho que tu pode complementar depois dessa história, né, Ana? Então, a falta de diálogo emocional, ela gera decisões precipitadas. Sim, né? Quando a dor não conversa, ela procura uma saída. E o mais fácil muitas vezes é a fuga. Ai, já deu, já deu. Eu não quero nem falar, eu não quero nem resolver, já deu. Ana, é muito triste atender casais assim. É muito triste. Imagina. Muito, muito. Quando um quer resgatar, tá ali olhando, quer buscar, e o outro ele já tomou a decisão dele. Porque ele já foi tão ferido ao longo do tempo, que ele não suporta mais as palavras de agressão, a ira, é o desrespeito mesmo, sabe? E é muito triste, muito. Sabe o que você me lembrou agora, Vanessa? Tem uma ferramenta que a gente trabalha no coach, que é 19 maneiras de resgatar relacionamentos. E eu fiz com um familiar há um tempo atrás. E é por 30 dias você fica de 19 formas amando aquela pessoa. E aí pensa uma relação que era uma relação tóxica, de acusação, de crítica, é, uma, uma, uma relação triste. E aí alguém da relação se posiciona e diz: eu quero mudar isso. É, E na época eu estava à distância, então o que era presencial eu não conseguia fazer. Mas o que eu conseguia fazer online eu fazia. Né? Mandava presente, fiz surpresa de amor. E na primeira semana a pessoa me retornava com textos de acusação. E eu lá amando, porque era algo tão comum entre nós, né? A pessoa me acusar. E, gente, uma pessoa que a gente se ama muito, né? Familiar próximo, que a gente se ama. Só que o quê? Eram duas pessoas feridas que feriam uma. Às vezes tu até queria ajudar, mas era a forma que você sabia. Então eu mandava, né, falando que amava, validando a pessoa, trazendo coisas boas, a pessoa via com textos de acusação. No dia seguinte eu estava lá de novo. Eu não respondia aquele texto, né? Eu vinha trazendo uma nova mensagem, uma nova visão, uma nova percepção. Foi por uma semana. Eu recebia textos de acusação. Na segunda semana, eu comecei a receber umas mensagens assim, isso que em nenhum momento eu apontava, nada. Eu só amava. Só que o quê? É as feridas. Então, e aí entendendo os relacionamentos, o quanto você está disposto, né, a se empenhar. Tem um virar. filme que eu recomendo todo mundo assistir, A Prova de Fogo. Cara, esse filme ele fala muito sobre a persistência no relacionamento. Por quê? Eu vou desistir, como a Vanessa trouxe, muitos desistem, ou eu vou dar a minha última cartada, mas eu vou ir no processo até o final. Cara, por 30 dias que eu vou fazer o meu melhor todos os dias. E aí tu diz, meu, mas isso é muito empenhoso, é muito trabalhoso. Mas será que vale a pena você viver o processo de 30 dias se empenhar para mudar algo? Ou viver o processo de aceitar do jeito que tá, e não tem o que fazer? Sabe, o que é mais difícil? E aí, voltando sobre a minha experiência, na terceira semana eu já não recebia mais nada.
Nenhuma palavra, nenhum emoji, nada, nada, nada. Na quarta semana eu comecei a receber uns emojis de um coraçãozinho, uma carinha, mas depois Tava quando eu cheguei, amolecendo o coraçãozinho. e quando eu encontrei a pessoa presencialmente, que eu lembre, assim, foi a primeira vez que a gente se olhou nos olhos com amor. Eu não tinha uma lembrança de olhar de amor. Então foi a primeira vez que a gente se olhou com amor. E aí quando que eu olho, o processo não foi fácil. É porque é você buscando fazer a diferença e você vê que do outro lado não tem. Mas valeu a pena. E é entender, cara, o meu silêncio, aonde ele vai, qual que é a consequência que ele vai me trazer a longo prazo. Mas e se eu mudar, começar todos os dias com pequenas mudanças, o que a longo prazo vai acontecer? E eu acho que, primeiramente, Ana, tem que haver uma transformação em você. Senão você vai fazer algo só pelo outro. Né? Isso também pesa. E entender Porque que o porquê eu começar. Eu acho que é muito gratificante você ver que uma transformação foi gerada a partir de você. O começar esse processo, ele não é fácil. Mas o não. você ver depois, um antes e depois dizer, foi a minha mudança que gerou isso. E você não consegue mudar o outro sem antes mudar você. Então, se o outro está acostumado sempre com aquele teu tipo de comportamento, quando você mudar alguma coisa, vai mudar ao teu redor. Uhum. Sabe, Ana, que nesses casos eu passo um acompanhamento para a pessoa se olhar. Primeiro para ela se conhecer e aos pouquinhos algumas dicas para ela ir respingando lá, né? Então, e aí é um processo. Então não é uma sessão, não é do dia para a noite, né, Ana? Olha, a gente está nessa busca, né? Há quantos anos que a gente está se olhando, que a gente está se conhecendo, que a gente está sendo corajosa, né? Não, eu vou fazer diferente, né? Eu sou filha amada do rei. Então, é muito lindo. É muito lindo quando tu vê, assim, um emoji, sabe? Sendo um fruto daquilo que talvez você fez tanto, né? Mas não é sobre o tanto. É sobre algo que está nascendo ali na outra pessoa. Gente, a gente está indo já para o bloco final aqui do nosso encontro. Se alguém tiver perguntas, podem deixando suas perguntas aqui, tá? Falar um pouco mais sobre a questão das feridas que você estava falando. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E é a base, né? É a base. O olhar para si, entender, cara, o que eu preciso mudar em mim? Tanto porque não é só o casamento que vai mudar, é o tudo, é a vida. E algo que você trouxe antes, né, sobre a questão de Abraão, é o confiar nas promessas de Deus. É o percurso até a Terra Prometida, né, ali já entra outra passagem, ele não foi rápido, mas o povo que atrasou o percurso pela falta de fé, pela falta de confiança, pela falta de propósito, pela falta de você olhar e dizer, cara, Senhor, o que você quer que eu faça? Se o casamento é uma bênção, Pai, me ajuda a ser bênção no meu casamento. Eu tô aqui cheio de ferida, de fratura, me ajuda a trazer a tua presença para esse lugar. É o cordão de Restaurar a três identidade, né, Ana? e a cordão de três dobras, né? A gente tem um desenho que mostra quando que é três dobras, que Deus no centro e o casal. Quanto mais o casal estiver perto de Deus, mais o casal está perto. Quanto mais o casal estiver longe de Deus, mais o casal vai se afastando. Então é você olhar para o mesmo objetivo. E o que a palavra me ensina? É amor, Deus é amor. Como Não tem amar aquela pessoa condenação, que te fere? não tem E o condenação. Só tem verdade, né? mais vai nos ferir na vida toda. O outro, né? A pessoa que está fora de casa é melhor do que a pessoa de dentro. Então, a entender, cara, a pessoa de dentro é que mais precisa do alimento do meu amor. E todos os frutos da vida do casal vão ser gerados a partir disso, né? O financeiro, o emocional.
Ela vai pessoa que impactar em todas as áreas da vida, né, Ana? É como a nossa sexualidade, né? É a nossa energia de vida, né? Vai refletir em tudo. Tem a história, Ana, de Jesus e a mulher samaritana, né? O diálogo que restaura a identidade. Então, tá lá em João 4. Jesus, ele não evita o assunto íntimo da vida dela, né? Ele fala com verdade, ele acolhe. Então, se a gente olhar, né, quando o parceiro ou a parceira traz algo, acolher, né? Acolher, não julgar, buscar entender, vai lá no chat, que diz a Ana, né? Vai lá, né? Não aponta, dá o tempo, busca entender qual é a ferida que está exposta ali. Tem um vídeo que eu acho muito legal, Ana, que é de um casal que eles escrevem o número 6 numa folha. não, Não sei se você já viu. é seis, É, é nove, é seis, é nove. é 6, é 9, é 6, é 9. Quando eles ficam um do lado do outro e vira, os dois conseguem ter a mesma visão. Né? Então, ali não tem discussão. Né? Ali tem uma empatia, tem um olhar conjunto, tem um olhar à frente. Esse vídeo ele tem inúmeros significados, né, Ana? Eu acho muito legal. E então a Bíblia ela ensina palavras que edificam, né? E não o silêncio. O silêncio ele tem um momento, né? E aí Não é para ocultar. É algo que só precisa ter o tempo certo para ser falado. E aí eu até comentei do chat, né? Mas ele não tira a importância e nem a necessidade, né? De você buscar e dizer, pai, me ajuda. O chat ele pode te ajudar momentaneamente, mas a nossa transformação, que ela é necessária, ela só através de uma busca profunda de dizer, pai, me ajuda a ser mais mansa, mais sábia, me ajuda a buscar, a me encher cada vez mais de palavras de sabedoria para conseguir transbordar disso. Cura aquilo que está no profundo do meu coração. Cura aquilo que está me fazendo ferir o outro. E é um processo diário. Se todos os dias nós não tiver essa busca, o nosso lado carnal vai se sobressair. E aí não tem nada de bom. Sempre. Deixar uma Vanessa, mais pergunta. algum ponto que você acha que é importante? Como? Mais algum ponto que você acha que é importante trazer das suas experiências? Ana, eu acho que é conversar, né? Tipo, nossa, o que não tá legal hoje no meu casamento? Será que verdadeiramente a gente tá tendo uma conversa de intimidade? Porque será que eu conheço, né, verdadeiramente o meu parceiro? Porque aquilo que eu penso, Ana, é mais de 80% que eu acho que o outro está pensando, não é. Então, o óbvio precisa ser dito, sim. Não é o que tu pensa, conheço, ele é assim mesmo. Não é, não é. Comunica, conversa, pede. Tá de birra, daqui a pouco passa. Cuidado, cuidado. O que é essa birra? O que está oculto ali? Qual é o comportamento que eu estou tendo ou que eu não estou tendo que está gerando essa birra? Então, sim, é nos detalhes esse cuidado, Ana. Novamente, a comunicação ela é mais importante do que o sexo. Então, ela gera segurança, ela gera conexão, ela gera intimidade, ela gera prazer, né? Você se sente acolhido, seguro para se decidir. E se pergunta, né, se você consegue aí dentro do seu relacionamento ter uma comunicação emocionalmente saudável, né? E se não, o que você não está falando? O que está sendo oculto? Quais as brechas que estão aí? O que você precisa olhar teu para que venha ter uma clareza, né, no relacionamento? Então, o se conhecer, né, Ana, aquilo que a gente não foi ensinado,
ele faz muita diferença. Então, buscar se conhecer, para poder comunicar também. Porque às vezes eu aponto, eu cobro, eu julgo do outro, mas eu também não me conheço, eu também não me vejo. Qual é a minha parte? Qual é a minha parte? E a mulher, sim, ela pode edificar a casa, quanto ela tem o poder, né, de destruir também. Então, o silêncio, infelizmente, ele é parte disso. E aí tu silencia, silencia, daqui a pouco o saco estourou e tu tá gritando. Tá com ira, já deu, encheu o saco. E aí essa ira só vai trazer coisa ruim pro teu relacionamento. Então é sementinhas aí, do amor, do cuidado, do zelo. E novamente, gente, essa dica do grupo é muito legal. Muito, muito. Criar um nome, fantasiar, sabe? Isso traz. é, Isso apimenta a relação, isso traz um up, sabe? Para vocês se descobrirem, fazer coisas diferentes, sabe? Colocar metas. Um mês um programa um momento, no outro mês o outro programa um momento. A data, sempre a data do casamento. Ana, hoje é o dia de fazer algo para celebrar 3 meses da união. Isso não pode passar, isso é uma prioridade. É algo que vocês selaram lá atrás. Então, hoje é o dia. Hoje é o dia de fazer algo especial. Todos os, todos os meses no dia 17. E aí vocês podem fazer um acordo. E aí tem uma série de dicas, né, Ana? Tem o boleto do sexo, né? É uma prioridade no casamento. Então, poderia abrir aqui muitas coisas, né? Então, buscar inovar. Porque sim, as nossas expectativas, elas vão mudando. Né? A nossa mente, ela quer o novo. E como a gente está mudando, a gente vai querer algo novo também. E se conhecer e entender, cara, um percurso, é um processo em que eu vou me transformando, me tornando nele. O que eu Porque o quero? casamento tem fases, né, Ana? Vai tendo Sim. fases. Daqui a pouco vem os filhos, vem menopausa, né? Tem questões de saúde, tem questões hormonal. Eu até Né? anotei Então, sobre saber, isso nós para somos falar. cíclicas, o teu parceiro sabe que a cada semana do mês você vai estar de um jeito? Sabe, tem dias que ele já sabe que não dá para chegar perto. Mas Sim, tem dias. sim, ele já sabe, ó, Por essa semana é exemplo, assim mesmo, né? isso Mas é eu tô isso é falando muito isso não de normal. você, né, Ana? Mas Aham. assim, no geral, olha a importância Lógico. de comunicar. Por exemplo, minha questão hormonal. Tem um dia do mês que eu tô de cama. Eu tô de cama. E aí, entender teu parceiro. Cara, que oportunidade de cuidado, de amor, né? E a questão hormonal foi uma coisa que eu até anotei, tanto para a mulher quanto para o homem. A gente fala muito Dois. sobre isso, né? Os exames estarem em dias, entender se é preciso fazer alguma reposição. Eu recentemente Atividade fiz os física, né, exames, Ana? O templo, e intestino. tudo. E tudo isso afeta o mental, o emocional. Então, buscar o cuidado consigo, com a saúde. E aí entra a questão do que você aprendeu. Eu, por exemplo, eu vim de uma família que só ia no médico quando precisava, que nunca foi fazer um exame, que nunca sabe, só quando tinha alguma coisa. Então, esse cuidado ele é uma prevenção, é uma suplementação, é o que é necessário para que o teu corpo flua na melhor intensidade que ele pode. Que não seja preciso você precisar ir para os remédios, mas com aquilo que se faz dia a dia e entender, né, o que eu posso estar consumindo também que vai me ajudar a ter mais disposição, mais energia. Às vezes uma alimentação que está ruim ali está trazendo consequências. Então, tudo isso está interligado, né? Somos corpo, alma e espírito. Espírito, espírito. Então, Ana, e lá em Cânticos, né? Não posso deixar de mencionar. Né? Não. Então, Jesus deixou lá um ensinamento precioso. Tem um livro na Bíblia, né? Que ensina o desfrute, o cuidado. Você quer trazer alguma passagem específica? Deixa eu ver aqui que eu fiz algumas
algumas anotações. Deixa eu ver se ficou aqui. Eu fui trazendo as perguntas. Ah, e sabe, Ana, uma coisa que a gente não falou foi da culpa, né? É, A culpa, porque tem muita repressão aí, né? Muita repressão, então, relacionada à sexualidade. E Deus, ele foi tão perfeito com nós, que ele fez cada partezinha, né? E uma lá específica, né? Para que a gente sentisse prazer. Então, a importância de se tocar, de se dar carinho, de se sentir, né? De se conhecer verdadeiramente cada pontinho do teu corpo. Eu não trouxe, não... Ah, aqui. Então, de Cânticos, Ana, tem o modelo de comunicação íntima, né? Então, aí em Cânticos a gente vê elogios, desejo verbalizado, expressão emocional, admiração declarada. Deus, ele não escondeu esse livro da Bíblia, né? Ele mostrou que a intimidade também se comunica com palavras. O casal saudável, ele não silencia, né? Ele não silencia o desejo. Ele verbaliza com honra, com alegria. É um livro tão curtinho, né, Ana? E traz tanto ensinamento, tanto ensinamento. vale a pena todo mundo ler, quem ainda não leu. Gente, já que não veio nenhuma pergunta aqui, eu até revisei agora aqui, acho que foi falar de todas as que veio de ontem. Sobre a culpa, você quer trazer mais algo, Vanessa? A culpa e a vergonha, né, Ana? Elas estão ali, porque quando a pessoa ela sente culpa ou ela tem vergonha do próprio corpo, vou trazer um exemplo muito real. 5 anos casada, 5 anos de casamento, a pessoa tinha vergonha dos seios dela. 5 anos sem tirar o sutiã. Nossa. Então, não é sobre tirar o sutiã. É uma ferida que está aberta ali. É uma dor. Né? Então, esse não tirar o sutiã, o que você não está tirando? Que tem anos que está guardado aí dentro de você. Agora eu vou me calar, porque se eu começar a falar, eu vou passar muito do horário. Eu vou deixar uma pergunta, Ana, para fazer para o cônjuge. Existe algo na nossa intimidade que você gostaria de conversar, mas nunca conseguiu? Porque é uma forma mais leve de começar um diálogo. Imagina que você nunca falou sobre intimidade e daqui a pouco, né? Nossa, mas como que eu começo, Vanessa? Existe algo que te incomoda? Né? E algo que eu acho muito legal, Ana, que eu super indico, é esse... São 100 cartinhas para falar de amor e sexo. Uau! É muito legal. É o Puxa Conversa Casal. Então, são cartinhas. Então, isso é algo muito legal que você pode ter, tipo, uma vez na semana vamos tirar uma cartinha. Sabe? Vamos falar sobre algo. Da nossa intimidade. Até mesmo, vamos tirar uma foto e colocar a cartinha lá no nosso grupo pra gente falar sobre. Ah, legal. Essa eu não conhecia. Muito legal. Uhum. E aí vem, né? Como está a nossa vida sexual hoje? Essa já é um pouco mais, né, direta. Essa precisa um pouquinho mais de tempo, dependendo, né, do relacionamento. Né? Você sabe dizer que de mais atrevido nós já fizemos? Porque isso apimenta, isso é gostoso. Precisa ter esse novo. E aí, enfim, é muito legal. Né? Não vou me estender aqui, Ana, que eu acho que está quase dando o nosso Já tá horário. no final. Mas, assim, é uma dica muito legal, tá? Muito legal essas cartinhas. Puxa Conversa Casal. Anotei aqui. Para falar de amor e sexo.
Ana, Não esse sei vocês, mas livro, eu tô cheia de anotações. esse livro, Felizes no Amor, ele fala dos segredos da vida a dois. Ele traz é, quem se ama se compromete, quem ama conhece as necessidades do outro. Então são 12 capítulos. Valoriza. Tem uma série de questões para a construção do relacionamento. Também é um livro que eu super indico, que traz muito ensinamento, muita base, porque nós não fomos preparados para um casamento, nós não fomos ensinados sobre sexualidade, sobre intimidade, sobre se despir verdadeiramente. Gente, conhecimento, entender que o conhecimento pode mudar tudo. Então, a falta também pode nos manter aprisionados, né? E um conhecimento pode mudar nosso entendimento, nossa consciência. E aí, com a nossa mudança de comportamento, tudo ao nosso redor muda também. Vanessa, muito para o final, eu quero finalizar com uma oração, entregando, entregando esse tempo, essas famílias, esses casamentos. E ainda estiver por ali, pode fechar os olhos se possível, respira fundo. Querido Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempo. Quero colocar nas tuas mãos cada uma dessas vidas. Que primeiro elas possam entender que elas são preciosas para ti, Pai. Pai, que cada um aqui venha a receber do céu direção, sabedoria, clareza, discernimento, para viver aquilo que o Senhor tem. Papai, se tiver em seus corações, em suas almas, culpa, vergonha, coloca a sua mão nesse lugar agora, Pai. Coloca a sua mão. Vai limpando. Vai encontrando cada um desses seres. Vai olhando nos olhos deles e falando dos seus planos, Pai. Que a partir de hoje esses casamentos não sejam mais os mesmos. Que eles possam ver que o Senhor os capacita para uma comunicação saudável, uma comunicação construtiva. Que eles venham a ser instrumentos, Pai, da Tua presença, do Teu amor em seus lares, na vida dos seus cônjuges, Pai. Que o Senhor possa capacitar cada um deles a eles se tornarem aquilo que o outro precisa em seu lar. Boca do Senhor. Que no momento que um ou outro se desviar, esse possa se posicionar e lembrar que a vida, quando vivida juntinho do Senhor, ela tem muito mais sentido. Papai, vá alinhando os corações, as almas, que as emoções sejam alinhadas com aquilo que o Senhor tem para que eles possam viver. Vá alinhando os pensamentos, vá os aproximando de conhecimentos que vão transformar esse relacionamento, essa família. Que cada dia mais eles possam olhar um para o outro e ver a sua presença, o seu amor, a sua face. Que no abraço eles encontrem o aconchego. Que no olhar eles encontrem o Senhor. Papai, toda ferida que vem gerando crítica, acusação, que o Senhor vá curando, para que de cada coração somente o amor possa transbordar. Papai, que cada um aqui entenda o quão preciosa é para o Senhor. E que possam, por esses dias, vir a experienciar um novo na sua presença. A tua palavra fala dos teus bons planos. Que eles possam pegar, não apenas conhecer, mas pegar para si, viver, desfrutar. Marca esse dia, papai. Marca esse dia nesses relacionamentos, nesses lares, nessas famílias. Marca como um antes e depois. Que eles possam ver quanto vale a pena viver o processo
de busca principalmente por se conhecer, conhecer o teu amor e assim transbordar. Abençoa cada uma dessas vidas. Abençoa a vida da Vanessa, desse ser tão usado nas tuas mãos, que cada vez mais aqueles que tanto precisam daquilo que ela carrega possam chegar através até a sua vida. Que também, Pai, Senhor, prepare para ela um casamento frutífero, próspero, feliz, abundante do teu amor, Senhor. Papai, eu já te agradeço, porque eu vejo a tua boa obra se cumprindo em cada uma dessas vidas. E a tua palavra também fala que precisamos do coração grato. Então, que o nosso olhar esteja sempre voltado para aquilo que o Senhor já fez, porque o nosso coração crê. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Minha amiga, que alegria esse tempo com você. Obrigada. Que possamos ter muitos mais. Amém. Pessoal de casa, esperamos ter contribuído com a jornada de vocês também. Lembrem que casamento é bênção, vida sexual é bênção. Desfrutem, usufruam. A live vai ficar salva aí por 24 horas. Então, assista se você não assistiu toda, encaminhe para alguém que você quer abençoar. E que seja um novo tempo na vida de cada um. É isso. Quer deixar seu encerramento, Vanessa? Uma frase para deixar para o pessoal. Acho que eu vou levar nosso tema, né, Ana, sobre a comunicação. Então, o silêncio ele não grita, ele separa. Olha para isso. Busca ajuda. Se você não está sabendo comunicar, tem algo aí que está doendo, busca ajuda. Não espera. Gente, terça que vem temos mais um encontro. Se você quer ser avisado de todos os encontros que nós temos, lá no link da bio tem um grupo. A gente avisa de todas as novidades, tudo que tem aqui. E quem ainda não acompanha a Vanessa, sinta-se convidado a acompanhar, a crescer, a se aprofundar todo o conteúdo riquíssimo que ela traz. Amiga, Deus te abençoe muito. Você Deus continue nos usando. E até breve, se Deus quiser. Até.